Bom, então meu objetivo hoje, ao nós tratarmos sobre o tema do uso do planner semanal e como usá-lo como uma ferramenta favorável para o desenvolvimento do autodidatismo, da autonomia, da diligência, do senso de responsabilidade dos nossos estudantes, não é de modo algum exaurir, né? Ir ao máximo daquilo que a gente tem, esgotar esse assunto, porque é um assunto cheio de nuances, é um assunto cheio de janelinhas que vão se abrindo conforme nós vamos conversando a respeito. O objetivo inicial agora é fazer justamente uma provocação para você, para que você possa refletir, ampliar o seu olhar, né? A gente está acostumado a dar zoom sobre muita coisa, quando às vezes a gente precisa puxar o 0,5 da câmera, né? Para conseguirmos analisar mais profundamente, pensar mais profundamente sobre as coisas. Então, acredito que o ponto de partida, uma vez que nós, acredito que na maioria que nós trabalhamos com a educação cristã clássica, eu acho que o ponto de partida para nós agora é uma definição, não de planner, mas de autodidatismo. Eu acho isso muito importante. Eu estou com a minha colinha aqui, então meu olhar lateral aqui é para a minha colinha, para eu não me perder. Bom, a palavra autodidata é uma palavra composta, na verdade, ela é formada por duas palavras de origem grega. A primeira é a palavra autos, que significa por si mesmo. E a segunda, didactos, significa ensinável, instruído, aquilo ou aquele que foi ensinado. Da origem, da raiz grega didasko, que significa ensinar. Então, portanto, literalmente, né, essa palavra composta didata significa aquele que é ensinado por si mesmo ou aquele que aprende por conta própria. Mas vamos pensar da perspectiva da educação cristã, sempre. Quando nós pensamos no ato de aprender, nós entendemos aquilo que a educação clássica, a premissa da educação clássica, que é que a criança não sabe. E pelo fato dela não saber, ela não nasce sabendo, ela precisa ser ensinada. Mas ela precisa ser ensinada por alguém superior a ela, no sentido de ter mais conhecimento que ela. Esse alguém vai exercer influência e autoridade sobre ela. Que tipo de autoridade? Essa autoridade na transmissão do pensamento, na transmissão intencional do conhecimento. É esse tipo de aprendizagem que nós estamos falando, tá? Porque essa criança precisa dessa pessoa que tem mais autoridade e que é capaz de exercer essa autoridade, transmitindo um conhecimento correto, verdadeiro e da forma correta. É importante a gente entender isso, porque formar uma criança, formar o entendimento, não é deixar essa criança desabrochar sozinha, né? Isso é uma fantasia da pedagogia construtivista. E apesar de, quando eu falo isso, fica bem claro, né? Nossa, a gente não pensa como os construtivistas, mas na verdade a gente, às vezes, inconscientemente ou sem nenhuma intenção maldosa, nós ficamos esperando que os nossos filhos desabrochem, né? Ai, quando é que meu filho vai se tornar autodidata? Quando é que ele vai se tornar mais responsável por si mesmo? Quando eu, às vezes, não tenho dado as ferramentas para ele. Então, querendo ou não querendo, eu acabo tendo uma posição pregada, inclusive para nós, com base na pedagogia construtivista, que é muito contrária, não à educação clássica só, mas à palavra de Deus. Mas uma vez que essa criança ela foi ensinada a aprender, ou seja, ela recebeu a informação, ela foi modelada, ela foi treinada, ela foi supervisionada, ela passou por todo um processo intencional de ensiná-la a aprender, então, a partir desse momento, ela estará apta a aprender sozinha. E percebam, irmãs, o quanto que a escritura corrobora com esse entendimento da educação clássica. Provérbios 22, nós conhecemos, diz assim, instrua o menino no caminho em que ele deve andar. Veja, você precisa instruir, é o adulto que instrui o menino. Provérbios 1:8 diz,
Ouve, filho meu, a instrução do seu pai e não deixa o ensino da sua mãe. Veja que instrução e ensino novamente partem de alguém com autoridade sobre aquela criança. Provérbios 6, que é algo tão caro para nós, né? Provérbios 6, dificilmente nós encontraremos uma família educadora que não saiba de memória, mas ele diz assim, olha, você, se direcionando aos pais, né, ao povo, aos adultos de Israel, vocês inculcarão nos teus filhos a lei do Senhor. Esse sentido de inculcar nada mais é do que ensinar repetidamente. Novamente, traz a ideia de processo contínuo para nós. Tudo isso faz parte de autodidatismo. Então, com esses versículos, fica sustentada a verdade de que a Bíblia não trata o conhecimento como algo espontâneo. O conhecimento, o saber, o ato de aprender, ele precisa ser transmitido, ensinado, modelado, treinado, supervisionado. É importante nós colocarmos todo esse arcabouço que reforça essa ideia. Então, do ponto de vista da educação clássica, autodidatismo, ele não é um dom, alguns têm, outros não. Do ponto de vista da educação clássica, e eu posso afirmar, com base nos textos aqui que eu citei, do ponto de vista das escrituras, autodidatismo ele é resultado de um processo. Então, é um processo longo, é um processo contínuo, é um processo que exige intenção, ele é intencional e ele é relacional. E a educação cristã clássica, ela nos dá ferramentas para isso, né? A Dorothy Sayers, no seu ensaio As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, nos mostra o trivium, ou seja, a lógica, a gramática, a lógica e a retórica, e como que esse caminho, esses caminhos, nos treinam na aquisição da habilidade de saber. Mas eu abro um parênteses aqui agora, porque tudo isso que eu falei, eu tenho certeza que vocês já sabiam. Mas a grande lacuna para nós, mães, é o fato de nós não termos sido criadas nesse modelo, né? Sob essa perspectiva, sob essa cosmovisão. Então, tudo isso que eu estou falando de modelar, treinar, ensinar, repetir, supervisionar, nós não tivemos. Então, a maioria de nós tem dificuldade em pensar no seu ensino, nas suas práticas educacionais, que começam muitas vezes, teoricamente, no planner e devem acabar no resultado final, ali aplicado ao filho. Nós temos dificuldades de pensar nisso de maneira lógica, organizada. E temos a sensação de que se eu fiz uma lista, e eu não estou dizendo isso pejorativamente, mas se eu coloquei uma lista de tarefas num planner e ao final do dia eu vi um monte de check ali, é muito difícil nós não descansarmos com aquela sensação de dever cumprido, de estar tudo ok. Mas eu preciso muito entender que o autodidata não é aquele que aprende sozinho num sentido mágico, num sentido automático. Autodidata é aquele que foi tão bem guiado, tão bem orientado, tão bem acompanhado ao longo de todo o processo que agora ele sabe aprender. Ele não tem dúvidas daquilo, porque ele passou por um discipulado acadêmico. É exatamente isso. O autodidatismo é o resultado de um discipulado acadêmico bem feito. É isso que é. Então, para fecharmos essa parte introdutória, eu queria fazer uma analogia com você. Então, imagine que eu tenho um menino, né? Meu filho mais velho, que é um menino. Então, eu cheguei para ele e digo, olha, Levi, tá aqui, ó, um saco de pregos, um martelo e essas tábuas, construa uma casa. Será que ele vai conseguir? É possível até que ele levante algo, né? Mas dificilmente essa construção que ele fez vai se manter por muito tempo. Quando, na verdade, eu deveria dizer para ele, filho, esse é o martelo. O nome dele é martelo. Ele serve para isso. É assim que se segura, é assim que se usa. Esses são os pregos. E explicar detalhadamente o que é, como se usa, para que serve cada uma das ferramentas. Depois eu deveria demonstrar para ele, repetidas vezes,
como se usa tudo aquilo junto, como que eu construo coisas. E em um outro momento, eu iria permitir que ele construísse pequenas coisas sob a minha supervisão, pequenos passos. Depois de algum tempo, ele poderia, né, se aventurar em obras maiores, ainda supervisionado, ainda guiado, ainda orientado, até que, por fim, ele estivesse apto não somente a construir a própria casa, mas a construir obras maiores e aprender a como usar outras ferramentas para além do prego, do martelo e da madeira. Porque ele saberia aprender, ele saberia como eu inicio um novo conteúdo. Nós estamos falando de forma prática sobre gramática, sobre lógica e retórica. Mas agora, voltemos para o planner. O planner, ele é e deve ser uma grande porta aberta para o autodidatismo. Mas isso, acho que eu vou ter que fechar a janela aqui, meninas, porque a nuvem já fez o seu trabalho. O sol estava batendo aqui dentro. Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. No planner. Então, ele deve ser uma grande porta aberta para o autodidatismo e para o desenvolvimento de habilidades, de virtudes importantes para todo homem e para toda mulher, que é aquilo que nós estamos formando. A Lee Borkins, eu li num dos livros dela que uma vez ela foi comprar um currículo de matemática para os filhos e ela pediu para ver o último livro, né? Lá, se fosse aqui, seria o livro do 3º ano do ensino médio, porque ela queria saber aonde ela estava chegando. Bom, as escrituras nos diz exatamente aonde devemos chegar. A escritura nos diz que os nossos filhos, assim como nós, foram criados para a glória de Deus. E as suas vidas devem ser para essa finalidade. Nos dá modelos de homens que foram bons, retos, temiam a Deus, desviavam-se do mal. Então, esse perfil é o nosso livro do 3º ano do ensino médio. Eu sei aonde eu quero chegar. Então, o planner é uma ferramenta que me ajuda a apontar o meu filho para essa direção. Mas uma coisa que nós precisamos pensar é que não faz tanta diferença a quantidade de tarefas que eu vou colocar lá. Nós temos autonomia para escolher isso. A qualidade do conteúdo que eu vou colocar lá também não é o mais importante, apesar de ser uma coisa extremamente importante. Eu preciso do tablet, Arthur. Gisele, eu acho que o seu áudio está aberto. Ai, obrigada. Mas tomara que você consiga o tablet logo. Então, a qualidade do material é algo super importante, mas não é o mais importante quando eu penso em qual que é o meu livro do 3º ano, que é formar alguém que glorifique a Deus, que é reto, que tema Deus, que desvia-se do mal. E às vezes nem mesmo a metodologia que eu escolhi. Nós escolhemos a educação cristã clássica, que, a meu ver, é a metodologia mais excelente para a educação. Mas nem a quantidade de conteúdos, nem o tipo de conteúdos por si só são capazes e suficientes, né, para produzir essa responsabilidade, diligência, autonomia e autodidatismo. Agora eu vou fechar, gente. Vocês me perdoem? Só um minutinho, tá? Gostaram da minha foto, da Margaret Thatcher? Bom, ficou bem melhor agora, né? Então, a gente precisa entender isso. Nenhuma ferramenta por si só me ajudará a chegar ao fim que eu desejo. Nenhuma. Elas são só ferramentas. Isso é importante a gente pensar. Agora, quando eu uso o planner, o meu planner semanal, que pode ser um planner lindo, pode ser um caderno de brochura, pode ser o que você quiser, desde que seja organizado, limpo, visual, claro. Se você o prepara como um manual e não como uma lista, oferecendo para o seu filho, nesse manual, toda a informação necessária para que ele saiba não somente o que fazer, mas como fazer, aí então o planner deixa de ser uma lista, uma tabela,
mas passa a ser um manual de instruções. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Eu tenho um exemplo bem prático para vocês a respeito disso, que é o momento devocional do meu filho. Há alguns meses, acredito que ali mais ou menos em abril desse ano, depois de muitos anos fazendo devocional junto com ele me pediu que gostaria de começar a fazer o seu próprio devocional. E eu permiti, né? Nós teríamos o nosso momento em família em outro momento, mas ali pela manhã ele poderia fazer o devocional dele sozinho. Mas aí eu comecei a observar, né? Passei a semana toda observando como é que aquilo estava acontecendo. Bom, depois de uma semana eu vi que precisava de alguns ajustes. E aí, eu comecei a fazer dessa forma. Até eu vou ler para vocês. Isso aqui já estava sendo a terceira semana que eu estava trabalhando com ele. A primeira semana que eu fiz foi a nossa semana 15. A minha primeira semana foi lá em janeiro, nós estávamos na semana 15. E aí na segunda-feira, dessa primeira vez que eu estava dando orientação para ele, eu escrevi assim: segunda-feira, ore ao Senhor antes de iniciar os estudos. Adore, clame por graça e sabedoria do Senhor para agradá-lo em tudo. Siga essas orientações a orar. Leia Tiago 1. Terça-feira, ore ao Senhor mesmo se não estiver com vontade. Treine o seu coração para obedecer ao Senhor. Leia Tiago 2. E segui assim durante toda aquela semana. Depois, umas 2 semanas depois disso, eu vi que não bastava dizer para orar, como eu estava dizendo. E aí eu comecei assim, olha, segunda-feira, semana 17, dia 5 de maio a 9 de maio. Início da semana, ao orar, pense, pelo que eu sou grato? Ó, fiz dessa forma aqui, tá bom? Essa aqui é a parte do devocional. Pelo que eu sou grato? Em que áreas eu preciso do perdão e misericórdia do Senhor? Leia Atos 6. Terça-feira, lembre-se dos pecados nos quais você tem caído com frequência. Peça o perdão ao Senhor e forças para não cair. Leia Atos 7. Quarta-feira, continue se esforçando no hábito da oração. Quanto mais orar, mais vai gostar de falar com o Senhor. Quinta, quando não quiser orar, entre em oração a si mesmo e peça ao Senhor para mudar as afeições do seu coração. Leia Atos 9. Enfim, vejam que eu poderia dizer para ele, eu poderia escrever lá assim, ore ao Senhor, leia Atos 6. Mas será que isso ia funcionar? Bom, isso aconteceu. Foi uma mil maravilhas e ele chegou dizendo, mãe, glória a Deus, você me ajudou muito. Lógico que não. Houveram reclamações. Não, mãe, mas é que daí esse é o seu jeito de orar, não é o meu. E aí, o que nós fazemos? Nova orientação. E eu disse para ele assim, filho, quem determina como o Senhor deve ser adorado, como ele deve receber nossas orações, é o próprio Senhor por meio da sua palavra, e não nós. Até os discípulos precisaram pedir, Senhor, ensina-nos a orar. Se eles não sabiam, você sabe. Então, veja, a gente precisa orientar corretamente. Eu sei que parece óbvio dizer, ore. Aí você pensa, nossa, mas o menino cresceu na igreja, como é que ele não sabe orar? Meus irmãos, o conhecimento não é inato. Caso fosse, o Senhor não precisaria nos deixar tantas orientações na Bíblia para ensinar, para instruir, para redarguir. Não precisaria, porque já aconteceria. Então, o que nós precisamos começar a pensar do ponto de vista educacional é que o óbvio não existe. Às vezes o que é óbvio para mim não é para o meu filho. Então, o planner deve imediatamente, assim, urgente, deixar de ser uma lista e passar a ser um manual de instruções. Se eu escrevesse lá, ore, leia a Bíblia, no final do dia, com certeza eu ia encontrar um check. Mas será que eu ia poder dar um check na obrigação que o próprio Senhor conferiu a mim de educar o meu filho, de ensinar o meu filho, de apontá-lo para Cristo, só vendo aquilo ali? Eu acho que não. Então, a gente precisa
ampliar um pouco a nossa visão sobre o que é ensinar, e principalmente o que é ensinar a aprender. Então, um outro exemplo é a matemática, que sempre foi, assim, um momento, assim, nevrálgico, sensível do nosso dia acadêmico aqui em casa. Normalmente eu escuto coisas assim, ó, normalmente, viu? Eu gostaria de dizer assim, ó, antigamente, mas não é. Com frequência eu ouço coisas assim. Esse exercício tá errado, porque eu já tentei resolver de todas as formas que são possíveis e não dá. Às vezes, eu chego num ponto que eu falo assim, filho, então nós estamos precisando da ferramenta do testemunho. Vamos olhar o gabarito e vamos checar, porque o gabarito é um testemunho, certo? Aí, gente, eu já ouvi assim, já fiz isso, mãe. E com certeza a editora errou. Esse gabarito também veio errado. Achei que era só acontecer isso aqui. Não, menina, eu achei que eu estava criando pessoas que... Eu achei meu filho deve trabalhar de revisor de gabarito, porque ele encontra erro em todos os gabaritos, de todos os livros de matemática que já tivemos. Mas como que a gente resolve isso? Nós resolvemos isso, eu consegui achar um meio de solução para isso, usando um planner para organizar o pensamento deles sobre como estudar matemática. E o passo foi, primeiro sentei com ele e disse para ele, filho, olha, todas as vezes que nós, qualquer pessoa, qualquer ser humano, começa a errar muitas vezes na matemática, nunca dá certo, significa que nós não compreendemos corretamente a teoria que sustenta aquelas leis, aquelas regras. Então, é importante a gente voltar. Porque eu não sei como que funciona aí, mas aqui, às vezes, o meu estudante, ele lê uma vez o conteúdo e aquilo ele acha que é suficiente por toda a eternidade. Assim, a leitura mais capaz que ele já fez. Ele leu e pronto, absorveu tudo e aprendeu tudo. E ele reluta um pouquinho a reler, a rever, né, a pensar de novo, a voltar. Então eu comecei a usar o planner para isso, porque eu poderia ficar batendo boca. Não, você tem que fazer, você é isso. Mas eu decidi colocar isso como tarefas bem ordenadas. Então, como que eu separava essa semana? Mais ou menos assim. Leia a lição novamente. Venha, fale comigo, me conte essa lição que você leu. Faça uma narração desse texto. Gente, parênteses aqui, né, para quem gosta de língua portuguesa. Narração, ela funciona em todas as coisas, ela organiza o pensamento. Ele precisa contar uma história com enredo, começo, meio e fim. Então, é importante narrar tudo, inclusive a matemática. Depois, volte ao texto. Grife os termos desconhecidos. Encontre no glossário os termos que você não conhece. Passe para o seu caderno as definições não somente desses termos desconhecidos, mas de todos aqueles que são importantes para o entendimento dessa lição. Assista a videoaula X que eu separei para você. Quando chegar lá no minuto 12,35 segundos do vídeo, pause o vídeo. Veja o exercício que o professor colocou na lousa. Resolva o exercício no caderno. Depois, solte o vídeo novamente e verifique se você acertou. Se errou, vai ficar ali bem explicado aonde foi que você errou. Anote fórmulas, memorize fórmulas, anote as leis, memorize as leis. Depois venha e faça uma apresentação para mim novamente, como se estivesse me dando uma aula. E aí, cabe a mim assistir atentamente aquela apresentação e fazer perguntas honestas. Muitas coisas eu aprendi em matemática por meio das apresentações do meu filho. E aí eu vou acompanhando, supervisionando, modelando, orientando, quantas vezes for necessário. Às vezes passa um tempo indo bem, aí de repente chega num momento difícil de novo, a matemática tem disso. E aí nós voltamos o processo. Então percebam que o planner deixou de ser faça a lição da página tal e passou a ser um manual de instruções, a ponto dele olhar para aquilo e saber exatamente o que deve fazer. Às vezes, nem mesmo essas orientações tão detalhadinhas são necessárias. Por exemplo, anote todos os termos importantes para a lição. Às vezes a criança não sabe.
Então, você tem que sentar junto, ler a lição, encontrar esses termos, pensar junto com ele, entender aquilo junto com ele, e você selecionar esses termos, dizer para ele, esse termo aqui, copie, grife você, ensine ele a grifar. Eu estudei num colégio católico que a professora, eu me lembro disso perfeitamente, a professora de história, ela lia a lição conosco, nos fazia ter uma régua na mão e um marca-texto na mão, e ela dizia assim, põe a régua em tal parágrafo, tal linha, grife tal e tal palavra. Isso é perfeito. Ela nos ensinou a como separar o que é essencial do que é acessório dentro de um texto. Nós temos que fazer isso também com os nossos estudantes. Isso é dar uma orientação que ensina o olhar dele. Ele vai perceber, não, então é assim que estuda, então é assim que aprende, então é assim que eu ganho uma base para compreender esse conteúdo. Nós estamos treinando esses estudantes para o autodidatismo, mas isso não vai acontecer assim. Ele não vai dormir birrento e acordar autodidata. Não vai, isso não vai acontecer. Pessoal, até aqui tudo bem? Me dá um sinalzinho se está dando para entender, se está claro, se eu estou falando muito rápido. Ok. Bom, outra forma de eu exemplificar para vocês o uso do planner. Eu decidi que eu ia utilizar esse ano de 2025 a disciplina de ciências para ensiná-lo a trabalhar com mapas mentais. E na primeira semana eu fiz o seguinte, eu mostrei para ele na tela do computador alguns modelos de mapa mental e falei, agora você vai fazer uma pesquisa sobre tal coisa. E aí depois você vai montar o mapa mental. Resultado final, veio uma pesquisa da Wikipedia e um parágrafo escrito. Eu falei, eu não fui clara, né? Não fui, com certeza não fui clara. Então, na outra semana, o que eu fiz? Dividi ali na minha semana, né? Vocês sabem como é que eu faço, na minha tabelinha ali. Dividi as tarefas da seguinte forma. Faça a leitura selecionada, está salvo na pasta tal. Guardemos isso, eles não vão dormir birrentos e acordar autodidatos. Não vão. Poderia ser, né? Seria um sonho, mas não vão. Então, a orientação foi essa. Você vai ler tal texto, tá? Às vezes eu salvava uma pasta, às vezes eu imprimia e deixava num local aqui que a gente guarda separadinho. Ou colocava na barra de favoritos ali do Google mesmo. Vai ler. Hoje é dia de ler esse texto. Depois vai assistir tal videoaula. Depois faça uma exposição oral para mim do tempo que for necessário. Me conte tudo que você aprendeu, que você achou interessante, que você achou importante, os detalhes. Me conte tudo. E aí, novamente, pessoal, esse momento da apresentação, da exposição oral deles, que é a narração, nós precisamos de um olhar não só atento, mas interessado. Nós precisamos de um olhar interessado, de um ouvido interessado. Por mais que às vezes, muitas vezes, eu acho que a maior parte do ano, as apresentações dele foram feitas enquanto eu estava cozinhando, descascando batata, fritando ali um arroz para fazer. Sempre foi assim, mas o ouvido tem que estar interessado. E aí, usar as ferramentas que nós temos, as ferramentas da dialética, principalmente para os estudantes a partir de 11, 12 anos, fazendo boas perguntas, e nós tínhamos discussões deliciosas, aprendemos muito, crescemos muito. Deixa um parênteses aqui que essa conversa deixa a gente mais próxima do filho, é uma parceria incrível. Mas depois desse momento, aí o que eu fiz nessa segunda semana? Imprimi alguns modelos de mapa mental e falei, agora é hora de fazer o mapa mental. E eu percebi que ainda não funcionou, não estava bom, ainda tinha aquele jeitão de texto para aquilo que ele estava fazendo. Na terceira semana, mantive toda a orientação, mas na hora da apresentação, falei, agora vamos sentar ali na mesa da cozinha. E aí eu falei, agora eu vou fazendo perguntas, conforme você for respondendo as minhas perguntas, eu vou montar o mapa mental no seu caderno. E aí,
canetinha, caneta, lápis de cor, post-it, diagramas, flechinhas, setinhas, chaves, colchetes, usei de tudo. E, gente, eu sou uma pessoa que não sou artística, eu não tenho talentos. Eu vejo algumas meninas da minha comunidade, eu não sei como que chama aquelas letras bonitas que as meninas fazem, só sei que eu não sei fazer. Mas, enfim, nós fizemos, fui fazendo a primeira pesquisa sobre aves, né? São várias páginas, mas aí eu fui fazendo na frente dele, e conforme eu fazia, eu ia explicando, filho, olha, eu acho que isso precisa de certo destaque, né? Eu perguntava para ele assim, olha, o que significa aves? Qual a etimologia da palavra ave? Quando Deus criou as aves? Como elas são, quais são as partes da ave? Como elas são classificadas? Enfim, que sistemas do corpo as aves têm? E aí nós fomos montando. Às vezes, a criança, ela é adepta do mínimo esforço, né? E ela quer se poupar de gastar a mão, de gastar lápis, de gastar caneta. E isso é preguiça, né? O nome disso é preguiça, o nome disso é pecado. Então, nós temos que enfrentar isso. E quando eu penso nisso, a gente tem que perceber que português, história, geografia são combustível para trabalhar na alma dos nossos filhos aquilo que de fato é eterno, né? Aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato não acaba por aqui. Então, nesses momentos aparece o pecado, a preguiça, o coração, às vezes o orgulho. Acontece muitas vezes. Mas, fechando esse parênteses de novo, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o planner precisa funcionar. Eu preciso usar o meu planner, não como lista, volto a dizer, mas como um manual claro, detalhado, minucioso de informações. Sabe, as coisas foram melhorando com o tempo. Como eu não sou uma pessoa muito talentosa, o meu filho também não é uma pessoa assim muito das artes. Mas com o tempo, as coisas foram ficando melhores. Olha só, foi ficando melhor, tá vendo? Aqui sobre a pele já, ó. Então, aquilo que não... Eu comecei a dar modelos. É claro que a gente tem que aceitar também que aquele é o caderno do filho, né? É o estilo do filho, não é o nosso. Mas ainda assim, dar modelos e boa orientação faz parte da formação de um autodidata, que é autodidatismo, resultado de um processo. Isso é o que eu mais gostaria de deixar gravado na memória de vocês. Laura, por favor, me lembre a respeito do tempo. Eu estou correndo porque eu estou com medo de perder. Vamos forçar. Tá, tá, eu tô com medo das meninas terem compromisso e eu acabar atrapalhando elas aqui. Mas vamos lá. A gente precisa entender que é um processo onde a criança vai amadurecendo. É bem verdade que um planner que eu organizo para uma criança de 6, 7 anos é diferente do plano de uma criança de 9, 10, que é diferente do adolescente de 14, 16 anos. Inclusive, nós precisamos que, quando eu estou organizando um plano de uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, eu organizo aquelas atividades de tal forma que a gramática daquilo que ela está estudando fique muito bem memorizada. Mas eu preciso ensiná-la como fazer isso. Quando eu estou organizando um planner de um estudante de 12, 13, 15 anos, eu preciso organizá-lo de tal forma que o raciocínio lógico dele seja bem ordenado, bem treinado, né? Bem adestrado. Adestrado não no significado de subserviência, não, mas de saber manusear aquele pensamento, raciocínio lógico de forma correta. Assim também organizo um planner retórico para um estudante retórico de tal maneira que essas habilidades sejam ensinadas para ele por meio daquilo que é proposto, mas sempre de forma minuciosa. Porque nós precisamos absorver que o nosso papel de mãe educadora
é da educação. Eu preciso trabalhar com a educação, eu preciso assumir naquele momento. Às vezes eu vou falar, tirar uma dúvida aqui com o chat GPT e eu falo assim para ele, pense como como se você fosse fulano de tal. E às vezes a gente precisa dizer para nós, pense como uma professora agora. Pense nos objetivos finais que você tem para esse estudante. Pense para onde você está o levando. Será que esse trajeto que você está traçando dia após dia, semana a semana, o levará aonde você quer? Isso é uma forma inteligente de se pensar um planner, e aí passa a ser um manual vivo. Então, esse aspecto é muito importante para o treinamento dos estudantes, desde novinho até a sua formação. Quando o Levi nós começamos a educação domiciliar quando ele tinha 7 anos, e eu sempre usei um planner. E no início era um caderno de brochura, bem feio, mas todos os dias ele me via. Eu, obviamente, não tinha a noção do que estava acontecendo naquela época, mas todos os dias ele me via anotando antes e depois das nossas aulas, todos os dias. Quando ele tinha 9 anos, eu criei um planner para ele no Canva, coloquei uma foto bem bonita dele em cada página, cheio de frufru. Fiz para ele. E aí eu comecei a deixar o meu planner aberto na mesa, nesse tempo, eu ainda ficava com ele o tempo todo sentada com ele, né, durante as aulas. Eu deixava o meu planner ali do meu lado, bem aos olhos dele, bem acessível a ele, e eu começava a fazer o solilóquio, né? O que é o solilóquio? É uma palavra latina que significa pensar em voz alta, falar sozinho, falar alto, mas com ninguém, né? Consigo mesmo. E aí eu começava, né? Eu tava lá, falava assim, você já tá terminando, filho? Então, agora vamos fazer tal coisa. E às vezes eu dizia assim, nossa, tem redação hoje. Acho que é melhor a gente fazer primeiro, viu? Porque depois deixar mais para a hora do almoço, já vai estar cansado, não vai ficar bem. Então, veja, eu deixava com que ele ouvisse os meus pensamentos, para que ele, aí já intencionalmente, mas para que ele percebesse como que eu devo olhar para as tarefas do dia. Que eu não devo olhar de uma forma legalista, mas que eu posso raciocinar acerca daquilo. E eu ainda não estava falando para ele, Levi, presta atenção no que a mãe estava fazendo. Mas eu estava modelando assim mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Ele foi observando, e aí, com o tempo, ele começou a dizer assim para mim, mãe, acho que hoje eu quero fazer matemática primeiro, porque história eu gosto mais, então vou deixar por último, que daí eu posso ler mais tranquilo. Ele começava a ler e ele vinha com esse tipo de fala para mim. Então, isso tinha o quê? 9, 10 anos. É uma coisa pequena? Mas veja, irmãs, que treino incrível do senso de organização e de responsabilidade com as próprias tarefas que a gente consegue desenvolver de forma simples numa criança de 9 anos. Quando ele fez 12 anos, ele ganhou um relógio de pulso dos avós. E ele gostou tanto desse relógio que ele só tirava para tomar banho, ele dormia de relógio. Nesse momento, nós instituímos o uso do despertador, porque o relógio tinha um despertador. Então, nós instituímos o uso do despertador. Eu confesso para as irmãs que nós ainda estamos num processo, já faz 1 ano e meio isso, e nós ainda estamos num processo, mas já muito avançado. Então, a partir de então, olha, ele viu o horário de levantar é às 7 da manhã. E aí ele ajeitou lá o reloginho dele, e eu escuto até do meu quarto, ele faz pi, 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 pi. Aí, 7 horas. Se não levantou, antes eu precisava chamar uma vez, chamar 2 vezes. Sempre estava muito cansado, não dormiu direito, teve insônia, teve isso, teve aquilo. Né? E aí eu fui trabalhando isso. Eu acho que só o meu que tem insônia, né? O de vocês deve acordar. A hora que vocês chamou, tá de pé. Mas aqui, não, né? Aqui é custoso. Mas já tá muito melhor. Então, hoje, tocou o despertador. Normalmente eu já tô aqui embaixo, eu não ouço mais, né? Só, às vezes no domingo, assim, no sábado eu acabo ouvindo. Mas não levantou, eu vou, abro a porta, dou um toquinho no pé, hora de levantar. Uma vez. E aí, depois disso, já tá aqui embaixo. Então, isso já tem se tornado um hábito tão grande que, por exemplo,
Ele nunca tem insônia, por exemplo, quando é dia de comunidade, que ele ama. Nós participamos do programa Classical Conversations e sexta-feira é nosso dia de comunidade. É 6h30, o menino tá no chuveiro. Sem erro. Nunca precisei chamar. Nunca. Mas a insônia costuma acontecer de segunda a quarta. Mas pela graça de Deus, nós estamos treinando isso. Então, minha dica do dia, compre não só um planner, mas o planner nem precisa se você não achar tão necessário, mas compre um despertador. Mesmo que você vá chamá-lo, institua o hábito, porque o trabalho dos nossos filhos é os estudos, é a responsabilidade deles. E o planner é um terreno muito seguro para nós trabalharmos disciplina, constância, zelo, responsabilidade e, por fim, o autodidatismo. Bom, eu quero concluir, então, com 2 verdades cruciais. A primeira é que a educação cristã clássica, ela é relacional e ela é dialética. Né? Então, isso pressupõe que ela não acontece sozinha. E, às vezes, a gente acha que dar o planner na mão do estudante, às vezes, não sei se, acredito que tem famílias aqui que também participam do CC, né? Dar o manual na mão do filho não adianta. Esse manual pode estar na mão dele. Às vezes você vai ter que modelar, como eu acabei de dizer, quando é menorzinho, você vai modelando como se usa o planner. Mas a educação clássica, ela é relacional. Ela pressupõe a dialética, ela pressupõe a conversa, ela pressupõe a troca. E, de forma mais ampla, a educação que a Bíblia ensina também pressupõe isso, o relacionamento de alguém com autoridade sobre a criança. Esse alguém somos nós. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensar e a aprender corretamente. E para isso o Senhor nos deixou o trivium. Nós não estamos criando cumpridores de tarefas. Estamos formando jovens que vão saber administrar as suas vidas diante de Deus. E esse deve ser o nosso livro do 3º ano. Esse deve ser o final do nosso currículo. E o segundo ponto para fechar é que o planner, ele pode ser um impresso bonito, né? Quando ele é usado para uma lista de tarefas. Mas ele pode ser um potente manual de instruções nas mãos de uma mãe que se vê também como tutora, como professora. Essa mãe que modela, que treina, que supervisiona, que usa cada linha do seu planner com intenção. Ela está formando um estudante que aprende de verdade, que pensa com clareza e que, por fim, cresce com maturidade. Então, nas mãos de quem entende de verdade, né, a missão diante de Deus, o planner vira uma ferramenta de formação de mente, de caráter, de disciplina. E, ao final dessa longa jornada que é a educação de um filho, nosso objetivo não é apenas formar um filho, um estudante autodidata, com muitas capacidades acadêmicas, mas pela graça do Senhor e por meio, né, com a graça do Senhor e por meio dela, nós vamos poder formar homens e mulheres que são diligentes, que são responsáveis, que são capazes de resolver problemas, que são capazes de se sujeitar a autoridades, que são capazes de exercer autoridade quando isso for necessário, e são aptos a conduzir suas famílias, né, as famílias que Deus dará a eles, sob a luz do Evangelho, a mesma luz sob a qual eles mesmos caminharam ao longo de toda uma vida. Bom, minhas irmãs, o que eu havia preparado é isso.